E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sou do canal Matemática para Iniciantes, sou técnico em edificações. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, pessoal, sobre cálculo de reações nos apoios. Então, primeiramente, pessoal, antes da gente começar a calcular propriamente dito, a gente vai entender aqui o conceito que tem por trás disso aqui. Então, o que seria, pessoal, eu achar a reação em um apoio? Certo? Imagine que aqui eu tenho uma viga de concreto, tá? Esse cálculo é muito usado aí nas engenharias. Então eu peço que, se vocês gostarem do vídeo, fique até o final, se inscrevam no canal, deixem suas dúvidas aí no comentário, porque esse aqui é um assunto que para muita gente tem dificuldade de entender, mas porque as pessoas se preocupam primeiro em fazer a conta. Então eu vou passar a ideia para vocês e vocês vão ver que não tem nada de tão extraordinário desse tipo de conta aqui. Então, pessoal, eu tenho uma viga, certo? Com um apoio fixo, um apoio móvel, certo? Onde, nesse apoio fixo, pessoal, eu tenho duas reações. Uma reação é na vertical, certo? E eu tenho uma reação na horizontal. Então, quer dizer que esse apoio, ele impede, né? Ele restringe o movimento na vertical e na horizontal. Ele não restringe o momento, que é aquele de rotação. E esse aqui é um apoio móvel, né? Que ele só tem uma reação, então ele só restringe na horizontal. Nem na vertical e nem no momento ele não restringe. Então, por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Porque para essa estrutura ela se permanecer estática, em pé, eu preciso que o somatório de forças entre elas seja igual a zero. E o que isso quer dizer na prática? Então, pessoal, se eu tenho aqui, duas cargas de 10 kN concentradas em pontos diferentes da viga, eu tenho uma viga aqui de 5 metros, uma viga é concentrada, uma carga é concentrada a 2 metros, a outra a 2 metros, com mais 2 aqui são 4. Então, se eu estou colocando essas cargas em tramos diferentes da minha viga, a viga vai se comportar diferente conforme as cargas que estão sendo aplicadas sobre ela. Então, pessoal, se eu tenho duas cargas de 10 kN, eu falar que 10 kN é a mesma coisa que 1 tonelada, é a mesma coisa, tá? Então eu tenho duas cargas de 2 toneladas de cima para baixo, coloquei em cima da minha viga, é como se eu tivesse duas caixas de 1000 litros. Eu preciso, pessoal, ter uma reação de baixo para cima, lembra da terceira lei de Newton? Ação e reação, de mesma intensidade. Você repare que eu preciso ter duas reações de 2 toneladas de baixo para cima, certo? Na mesma direção, só que em sentidos opostos. Para eu garantir que essa estrutura fique em pé, o somatório tem que ser igual a zero. Por quê? 2 toneladas descendo, 2 toneladas subindo, eu consigo anular essas forças e a minha estrutura fica em pé. Então é com base nisso que a gente faz os cálculos de somatório de forças em X e em Y. Quando eu falo em X, pessoal, tem lá o plano cartesiano, aqui o nosso eixo X, aqui o nosso eixo Y. Então esse aqui seria o nosso eixo X e esse aqui o nosso eixo Y. Lembrando que todas as cargas a gente vai convencionar que estão de cima para baixo, a gente vai dizer que vai adotar o sinal negativo, as de baixo para cima positivo. Então vamos começar. Somatório de forças em X é igual a zero. Eu tenho alguma coisa aqui empurrando essa viga nesse sentido? Não. Então não preciso fazer nada com isso. Agora, somatório das forças em Y. Eu vou chamar isso aqui, pessoal, de RVA. Porque a reação vertical no apoio A, isso aqui de RVB. Reação vertical no apoio B. Tem outros professores, né, que usam outras nomenclaturas, mas a gente vai trabalhar com isso aqui porque fica mais intuitivo, né? Reação vertical em A, reação vertical em B. Quem que eu tenho, pessoal, em A? Eu tenho RVA, que está reagindo essas duas cargas para cima, então é RVA mais RVB. Por quê? Porque elas estão de baixo para cima. E quem que eu tenho mais na vertical? Essas duas cargas aqui, né? Menos, porque está de cima para baixo, menos 10. Menos 10 de novo. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então vamos lá. RVA mais RVB. Esse menos 10 com menos 10 dá menos 20. Ele passa para o outro lado da equação trocando de operação. Então fica igual a 20. Então, pessoal, aqui já é esperado, né? Se eu tenho duas cargas de 10 kN atuando de cima para baixo, eu tenho que ter 20 kN atuando
de baixo para cima para essa estrutura ficar em equilíbrio. Então, RVA mais RVB é igual a 20. Então, a reação do apoio A com a reação do apoio B dá igual a 20 para essa estrutura ficar em equilíbrio. Aí tudo certo. Agora a gente vai fazer as reações, somatório de forças, somatório de momentos, né? No ponto A. Por que eu vou escolher o ponto A, pessoal? Porque é o ponto que tem mais reações. Você poderia escolher esse ponto aqui também, mas eu vou escolher esse. Então, o que seria o momento? Imagine, pessoal, que eu tenho essa peça, eu vou imaginar que o meu dedo é o pilar, e eu vou aplicar uma carga nesse ponto da viga. O que é o momento? Momento é uma força vezes uma distância. Então, aqui eu tenho um apoio, certo? Eu tenho uma força, certo? E tenho essa distância. Então, esse é o meu braço de alavanca. Então, eu tenho que multiplicar a minha força aqui, que é o que seria o meu dedo, pelo meu braço de alavanca, só assim eu vou ter um momento. Então, a capacidade que eu tenho de produzir um torque ou momento vai estar ligado o braço de alavanca e a força que eu estou aplicando aqui, certo? Se eu estou aplicando uma força nesse ponto, o meu momento vai ser 1. Se eu estou aplicando nesse ponto aqui, o meu momento vai ser outro. Se eu estou aplicando nesse ponto, eu não vou ter momento. Por quê? Eu não consigo, eu não tenho braço, está na mesma linha. A minha força está na mesma linha do meu apoio, então eu não consigo ter uma rotação. Eu só consigo ter momento quando eu rotaciono essa peça. Então é essa a ideia que a gente tem de momento. Então, somatório das forças dos momentos em A. O que eu tenho? Eu tenho uma força de 10 kN, que a gente vai convencionar quando ela estiver no sentido horário, ela vai ser negativa. Quando ela for no sentido anti-horário, ela vai ser positivo, certo? Então vamos lá, esse 10, ele está girando a minha peça nesse sentido, certo? Então vai ser negativo, a gente convencionou, menos 10, vezes quem? O nosso braço de alavanca, que é 2 metros, vezes 2 metros. Quem que eu tenho mais? Eu tenho mais 10 kN aqui, então são menos 10, porque ele está girando a peça para esse lado, menos 10 vezes que? O meu braço de alavanca. Qual que é o meu braço de alavanca? É toda essa distância, pessoal, da força até o meu ponto aqui. Se eu colocar um pino aqui nesse pilar, ele vai tender a rotacionar essa viga nesse sentido. Então são 4 metros, 2 mais 2, vezes 4. Vezes quem? Mais quem? O meu RVB. Por que o RVB? Se eu tenho duas forças produzindo um momento nesse sentido, eu tenho que ter uma força que compense esse momento desse lado para essa peça se manter estável. Então, quem que eu tenho aqui? Eu tenho uma força em RVB, né? Uma reação em RVB, desculpa, girando essa peça para cá. Então, RVB, né? A gente convencionou que quando fosse para cá seria positivo, mais RVB, vezes o nosso braço de alavanca. Quem que é o nosso braço de alavanca? É 2 mais 1. É toda a viga, toda a extensão da viga. 5 metros. Igual a 0. Agora é só fazer conta, né, pessoal? Somatório dos momentos em A é igual. Menos 10 vezes 2 dá menos 20. Menos 10 vezes 4 dá menos 40. Mais RVB vezes 5 igual a 0. Agora é só fazer continha, né? Menos 20 menos 40, menos 60. Mais RVB vezes 5 igual a 0. Eu quero saber a reação em RVB. Eu tenho essa incógnita para eu descobrir. Lembra que numa equação, quando eu quero descobrir o valor de uma incógnita, eu isolo ela, deixo ela sozinha de qualquer número e passo todo o restante do número para o outro lado da equação, trocando a operação, não é o sinal. Se aqui ele está negativo, subtraindo, ele passa para cá, somando. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre equação do primeiro grau, explicando passo a passo por que a gente não troca o sinal e sim a operação, certo? Na verdade, para eu sumir esse menos 60 daqui, eu tenho que somar mais 60 desse lado. Se eu somo de 60 desse lado, eu tenho que somar desse lado, porque tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer em outro. Mas isso aí é vídeo, é para uma outra videoaula. Então eu conservo RVB vezes 5 igual, o menos 60 passa para cá trocando de operação, positivo. Então, RVB é igual a 60, o 5 ele está multiplicando o RVB, ele passa dividindo, então RVB é igual a 60 dividido por 15, por 5, 12
quilonewtons. Então eu tenho uma reação em RVB aqui de 12 quilonewtons. Agora eu vou lá naquela primeira equação, onde diz que RVA mais RVB é igual a 20. Então só substituir, né, pessoal? Então RVA, quanto vale RVB? RVA mais RVB vale 12, igual a 20. Então RVA é igual a 20 menos 12. RVA é igual a 8. Então aqui, ó, eu achei a reação em RVA e RVB. Então RVB, que seria esse apoio, tem 12 kN. RVA, que seria esse apoio, tem 8 kN. Então é assim que a gente faz, pessoal, o cálculo de soma de reações de apoio, tá? Esse foi um exemplo mais básico que a gente tem. Tem exemplos aí que a gente tem cargas triangulares aqui, certo? Onde a gente tem que tirar a carga e concentrar 1/3 ali, mas é assunto para outro vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, mais uma vez, se inscrevam no canal e até uma próxima.